A data da fundação de Salvador é uma data simbólica, porque eles, próprios portugueses, contaram a história, não sabem a data real. Primeiro, está na história, isso está escrito na história, de que seria comemorado como fundação a data que fez o primeiro pagamento aos operários, coisa completamente vaga. Como eles não tinham a data correta, colocou como se fosse 29 de março. Ora, 29 de março foi o dia que ele chegou no Porto da Barra. Foi o dia que ele apareceu aqui. Não era possível que ele chegasse no dia e fundasse uma cidade. Claro que já existia uma estrutura para abrigar toda aquela gente. Como eu disse, veio muita gente, podia ser cerca de 1.000 pessoas para fundar a cidade de Salvador. Eu digo porque a fundação de Brasília, a construção de Brasília, lá a capital do país agora, tinha cerca de 10.000 operários. Eu estou falando isso porque fui candango lá, ajudei na construção, fui pintor de parede lá, em 1959, então eu sei que foi muita gente para trabalhar, para construir uma cidade, para construir uma capital. Então não foi pouquinhas pessoas, e já deveria ter aqui grandes locais para abrigar toda aquela pessoa. Não. Eu já falei sobre o desfile que fez o Dr. Otávio Mangabeira. Mas eu vou retornar um pouco à história. Os portugueses, ao falar do descobrimento, na realidade não houve descobrimento, houve invasão, no dia 22 de abril de 1500. Os portugueses, dizendo que foram para as Índias comprar pimenta do reino, quando na realidade eles vinham tomar posse do nosso país. E veio pelo norte, veio pelo sul, que ficaram abrigados no sul do estado, em Porto Seguro. Só 1 ano e 7 meses depois, eles fizeram várias tentativas de conhecimento do litoral. Mas só para chegar em Salvador, eles só vieram aqui no dia 1º de novembro de 1501. 1º de novembro, pelo calendário católico dos portugueses, é o dia de Todos os Santos. Foi assim que eles descobriram a Baía de Todos os Santos. E colocaram o nome por causa da data, Baía de Todos os Santos. Eles ficaram encantados com a Bahia. Eles nunca viram coisa tão deslumbrante. Em primeiro lugar, a grandeza, a enormidade, onde podia abrigar a maior esquadra de navio do mundo. E realmente a beleza natural que tem nossa cidade. Eu digo isso com muito orgulho. E se alguém me disser assim, se você não morasse em Salvador, onde você gostaria de morar? Em Salvador, claro. Quantas vezes eu parei meu carro na ladeira da Preguiça para ficar admirando a beleza da Baía de Todos os Santos. Ou da Praça Castro Alves, ou do elevador Lacerda, porque é deslumbrante. Toda colorida, a cidade toda super colorida, é muito bonita. Não há quem diga que Salvador não é a cidade. Não é porque eu sou baiano, sou barrista, que é uma cidade, a capital mais bonita do mundo. Isso eu digo com muito orgulho de ser soteropolitano. E todos nós soteropolitanos dizemos assim, se você liga a televisão, os pessoal da televisão diz a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Eles são muito orgulhosos por serem soteropolitanos que morar aqui em Salvador. Então, eles ficaram deslumbrados como todos nós ficamos deslumbrados. Mas aí, o que é que acontece? Eles verificaram pelos pulsos cardeais que era um lugar próprio para a fundação de uma capital. Já em 1591. 1501. Então, por quê? Ao norte, tinha a ponta do Humaitá. De lá do norte, aqui do norte, ele tem uma visão grande do norte, e do noroeste e do nordeste. Bom, pelo oeste, tem lá a ponta de Itaparica, que também tem uma visão enorme do sul e sudeste. E ainda, pelo sul, onde é o sul de Salvador? O sul está lá no farol da Barra, onde foi fundado, foi edificado depois do Forte Santa Maria e o Forte São Diogo, que é o farol da Barra. Tanto sim que ali foram edificados os primeiros canhões para a defesa. Tanto ali, como Itaparica, como na ponta do Humaitá. Ao leste de Salvador, tem lá o ponto mais alto, é onde fica até hoje é o Comando Costeiro. Porque de lá de cima do Comando Costeiro, também tem uma visão muito grande, além do Lé Nordeste, Lé Sueste,
leste, sul e ainda também do sudeste. Quer dizer, dali, esses pontos cardeais são os pontos principais de defesa do nosso país, né, para o nosso país. Então já estava determinado que seria feita a capital da Bahia aqui. Bom, mas isso passou muitos anos. Ficou no papel aquele projeto, nunca se deu. Vamos voltar aí novamente à história. O Brasil foi dividido em capitanias hereditárias. Cada donatário era dono de uma parte do país. Mas não prosperou muito por causa do quê? Porque tinha tal de divisão de terras, as Seis Marias, e que houve muita ganância, muita ambição. Todo mundo queria muita terra para nada. E também, até hoje, é marca registrada aqui, a corrupção. Não deixou que nada funcionasse perfeitamente. O donatário, a capitania, o que mais funcionou, o que mais prosperou foi a capitania de São Vicente. Tanto que hoje é a cidade, a capital maior da América Latina, que é São Paulo. Então, as outras capitanias não tiveram a mesma sorte por causa da ambição das pessoas, por causa da corrupção, da grilagem de terra e tudo mais. Não. O rei de Portugal viu que isso não funcionava. Em 1510, ele mandou um arquiteto fazer a cartografia do Brasil. Esse arquiteto chamava-se Diogo Álvares Corrêa. Eu vou contar a história de Diogo Álvares Corrêa duas maneiras. Mas Diogo Álvares Corrêa, quando chegou aqui, não uma parte dele, uma parte da mentira. Quando ele chegou aqui como náufrago, que ele chegou no porto lá do Rio Vermelho, possivelmente foi ali, e deu um tiro para cima com um mosquetão e matou um pássaro que voava ali. Então os índios, Tupinambás, disseram: Caramuru, Caramuru, homem do fogo, filho do trovão. Foi isso que eu aprendi na escola primária. Quer dizer, Caramuru se tornou uma pessoa muito conhecida porque casou com a filha do chefe, a Índia Paraguaçu. Na época era a Índia Paraguaçu. Depois eles casaram na França e ela recebeu o nome de Catarina Paraguaçu. Posso dizer que a Índia Paraguaçu foi a primeira mulher culta do Brasil. Por quê? Ela se casou com um português, aprendeu a língua e os costumes. Foi um elo de ligação entre os portugueses e os tupinambás e até os escravizados, e até os estrangeiros, porque ela, quando foi para a França, também aprendeu francês. Então, Catarina Paraguaçu foi uma mulher muito importante no país. Tanto que os restos mortais de Catarina Paraguaçu e Diogo Álvares Corrêa estão na Igreja da Graça, lá na Vila Velha. Igreja Nossa Senhora da Graça. Isso não é história da Carucinha, não. Qualquer pessoa que quiser vai lá na Igreja da Graça e vai ver no chão lá os túmulos de Diogo Álvares Corrêa, Catarina Paraguaçu e outras personalidades da época ali. Então, por isso que eu digo que a Catarina Paraguaçu e Diogo Álvares Corrêa foi muito importante. Então, mas aí, o donatário da capitania da Bahia, Francisco Pereira Coutinho, tinha a vontade de construir a cidade. Só que não era permitido. A coroa portuguesa não permitia. Por quê? Eles não queriam, só podia fundar a vila. Tanto é que já tinha fundado a Vila Velha, que é exatamente na Graça, onde tinha lá a Igreja de Nossa Senhora das Graças. Bom, o que fez o donatário Francisco Pereira Coutinho? Fundou a Vila Pereira. Onde então ele fundou a Vila Pereira? Às margens da Baía de Todos os Santos. Por quê? Ficava no topé da montanha e tinha